Você sabia que os custos de uma contratação errada podem chegar até 50% do salário anual do funcionário? Esse é, com certeza, um impacto significativo para qualquer empresa. Mas como evitar erros assim? Olá, eu sou a Kelly Gonçalves, faço parte do time de treinamento e desenvolvimento na Solids e nesse episódio vamos entender como as contratações erradas impactam a organização, quais sinais podem ligar o alerta para o problema e como evitá-lo em processos seletivos futuros. Inscreva-se no canal, ative o sininho e vem comigo! O que é uma contratação errada? A contratação errada é quando a empresa seleciona um candidato que não se adequa às exigências técnicas, culturais ou comportamentais da organização. Imagine, por exemplo, que sua empresa contrata um desenvolvedor com excelentes habilidades técnicas em programação, comprovadas por certificações e experiências anteriores. No entanto, durante o processo seletivo, você deixou de avaliar aspectos como trabalho em equipe, capacidade de comunicação e alinhamento com a cultura organizacional. Esse tipo de erro pode revelar um profissional resistente a trabalhar em grupo ou aceitar feedbacks, o que vai acabar impactando a dinâmica da equipe e reduzindo a produtividade. Outros fatores que podem levar a contratações erradas são falta de uma engenharia de cargos bem estruturada, medo de não conseguir reter um bom talento, contratações baseadas em achismos ou preconceitos, falta de etapas importantes como entrevistas e testes comportamentais, medo de realizar recrutamentos internos. Quais os impactos de uma contratação errada nas empresas? Uma contratação errada pode trazer impactos financeiros e produtivos para qualquer organização. Quando falamos de custos, o prejuízo é significativo. Os custos de rotatividade de uma contratação inadequada giram em torno de, no mínimo, 50% do salário anual do funcionário. Dentro destes custos estão gastos relacionados às despesas demissionais, novas contratações, treinamentos e processos de rampagem. Além disso, as más contratações também trazem um impacto indireto à organização, como queda de produtividade, tempo gastos com entrevistas e avaliações em contratações futuras, desmotivação do time e aumento de conflitos internos. Quais são os sinais que uma contratação errada ocorreu? Você já realizou a contratação de um novo profissional, mas e agora? Como avaliar se essa foi uma decisão acertada ou não? Alguns sinais podem ajudar o RH e os gestores a identificarem possíveis más contratações, como, por exemplo, uma adaptação cultural falha. É importante identificar se existe uma compatibilidade do colaborador com os valores e dinâmicas da equipe. Feedbacks negativos frequentes podem ser um sinal de atenção. Além disso, é importante ter atenção ao desempenho do novo colaborador. Dificuldades em cumprir metas ou executar tarefas podem demonstrar um desalinhamento. É claro que isso é normal no período de adaptação, mas avalie se o colaborador tem demonstrado algum progresso. Como identificar uma contratação errada em potencial? Ao notar alguns desses sinais, é interessante que o RH faça um diagnóstico mais aprofundado para identificar se realmente se trata de uma contratação errada em potencial. Isso pode ser feito por meio de uma análise comportamental que avalia o alinhamento profissional com a cultura organizacional. Para auxiliar nessa tarefa, a dica é utilizar o Profiler, a ferramenta de mapeamento exclusiva da Solids. Além disso, também é válido realizar entrevistas estruturadas com perguntas alinhadas ao cargo e à empresa. Algumas perguntas que podem ajudar a avaliar o potencial do colaborador ainda no período de experiência são: quão confortável o novo colaborador demonstra estar no trabalho?
quanto ele conhece, entende e respeita as políticas da empresa. Ele consegue interagir com os colegas e gestores? O relacionamento dele com os clientes é apropriado? Ele consegue fazer as suas entregas no prazo esperado? Como a gestão de pessoas avalia o desempenho dele na função? Encontrar uma ou duas respostas negativas não é motivo para se preocupar. Afinal, o novo funcionário ainda está em fase de adaptação. No entanto, caso a maioria das respostas seja não, é preciso acender o alerta para uma possível contratação errada. Nesse caso, é fundamental rever os métodos de recrutamento e seleção, entender quais testes de RH foram utilizados e procurar a causa do problema. Quais dicas para evitar contratações erradas no futuro? Para evitar novas contratações erradas no futuro, o RH deve seguir algumas dicas e boas práticas. A primeira diz respeito à engenharia de cargos. É preciso que as posições e as vagas da empresa sejam descritas de forma clara e objetiva, com habilidades técnicas e comportamentais bem detalhadas. Outra dica é utilizar a tecnologia no recrutamento para torná-lo mais embasado e inteligente. Nesse sentido, uma ferramenta como o Profiler pode ser decisiva para entender se o perfil comportamental do candidato está alinhado com as necessidades da vaga e com a cultura organizacional. Por fim, é importante ter uma atenção especial ao onboarding. O colaborador deve ter clareza sobre as metas e expectativas da empresa desde o início. Assim, o RH evita desalinhamentos e frustrações. Deu para notar que uma contratação errada traz um impacto relevante para as organizações, não é? Sendo assim, é importante realizar os processos de recrutamento, seleção e onboarding com cuidado e estratégia. Quer entender melhor como o Profiler pode ajudar a tornar as suas contratações ainda mais assertivas? Acesse o link na descrição e conheça todas as funcionalidades e possibilidades dessa ferramenta. Aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre gestão de pessoas. Até o próximo episódio!